Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Deixa eu só tomar. É o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 32 ao 37. Eu vou ler na NVT, tá? Nova tradução. Isso aí. Amém, irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão, e do urso também. E do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Amém? A igreja pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite não podia ser outro, né? Vencendo os gigantes. É um texto muito conhecido. Eu acredito que quando eu comecei a ler, vocês já devem ter identificado o nome e a pessoa, né? Eu creio que todos vocês já ouviram essa história e já ouviram também alguma mensagem com relação a esse texto e com relação a essa passagem da Bíblia, né? Mas a gente sabe que a palavra do Senhor se renova todos os dias e eu tenho certeza que hoje não será diferente, né? Peço só que você abra seu coração. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite. Não olhe para mim que estou aqui, mas permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar algo com você nessa noite. Essa mensagem, irmãos, ela surgiu em meu coração. O Senhor colocou ela no meu coração há mais ou menos um ano atrás. Né? Eu, diferente dos meninos ali que são, dos meninos e da pastora que são expert nas mensagens, eles sempre têm mensagem prontas, né? Então, assim, eu sou diferente, né, irmãos? Eu ainda estou aí começando, então eu preciso ter uma Jane também, a Jane sempre tem preparada aí, né, Jane? Então, assim, eu sempre, né, deixo alguma coisa preparada já, por conta da escala, né? A gente nunca sabe quando vai cair lá na escala. E essa mensagem, então, como eu disse, há mais ou menos um ano atrás, o Senhor colocou no meu coração. Mas todas as vezes que eu orava, irmãos, pedindo para o Senhor se era essa mensagem, e eu já orava daquele jeito, né? Ó, Senhor, tem uma mensagem quase pronta. Então, o Senhor facilita para mim, que eu facilito para o Senhor, né? E não precisa eu ficar me sofrendo. Já está pronta, né, Senhor? Está quase pronta, uns ajustes. Então, posso levar? Não. Não é essa mensagem. E daí o Senhor trocava, né? Dava outro texto, enfim, outra mensagem, né, que não era essa. Eis que o Senhor quis que fosse essa noite. Então, cá estamos e vamos falar sobre essa mensagem. Amém? Vamos saber junto o que o Senhor quer falar conosco. O texto que nós lemos fala da batalha que Davi enfrentaria contra um gigante. Talvez só da leitura do texto você já consiga enxergar alguma semelhança com a sua vida. Porque hoje, irmãos, diariamente a gente tem que derrubar gigantes, né? Infelizmente, diariamente, gigantes se levantam na nossa vida. Eu não sei se você já derrubou algum. Eu não sei se você está enfrentando algum. Eu não sei se tem algum querendo se levantar na sua vida, mas enfim. Nós vamos conversar um pouco sobre esses gigantes e ver o que a gente pode aprender com a vida de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, era bastante jovem, boa aparência, diz a palavra, né? Ele cuidava das ovelhas de seu pai.
Davi, até enfrentar Golias, era visto como um pastor de ovelhas. De vez em quando ele fazia uns bicos de entregador ali, o pai dele mandava ele entregar umas marmitas, né, do iFood, e ele ia entregar algumas marmitas lá no campo de batalha, né? Mas até então Davi era visto como um pastor de ovelhas. Enfim, irmãos, eu creio que ninguém botava muita fé no Davi, né? Mas talvez o que eles não sabiam, que Davi era um homem que amava e temia a Deus. E logo, ele estaria prestes a entrar para a história, como um homem valente. Um homem, como a gente leu no texto, que enfrentou um urso e um leão. E um homem que estava prestes a enfrentar e derrotar um gigante. Esse era Davi. Hoje nós sabemos, irmãos, que os gigantes, em forma humana, eles não existem mais. Apesar que, se você for ver aí, né, João? Tem uns aí que já estão quase do tamanho de Golias, né? De altura. Hoje os adolescentes de hoje em dia aí estão dando uma crescidinha, né? Os meninos lá em cima. Mas os gigantes, irmãos, hoje, eles surgem na nossa vida de outras maneiras. Os gigantes que surgem hoje, eles podem ser um relacionamento mal resolvido. Ele pode ser uma enfermidade. Ele pode ser um trabalho. Ele pode ser um vício que você tem tentado se libertar e não consegue. Esse gigante pode ser um problema financeiro. Talvez na sua vida, né, ele apareça como um problema financeiro. Ou até mesmo, irmãos, esse gigante pode ser uma ferida na sua vida que não foi sarada. Enfim, irmãos, nós podemos considerar que gigante é tudo aquilo que aparenta ser maior na nossa vida. Talvez você já tenha, com essas dicas que eu dei aqui de gigantes, talvez você já tenha identificado aí na sua vida qual seja o gigante que está te afrontando hoje. Mas não se desespere. Tenho uma boa notícia. Davi venceu o gigante. E nós também podemos vencer. Você crê nisso? O mesmo Deus que ajudou Davi a lutar com aquele urso, com aquele leão, com aquele gigante e vencer os três, é o Deus que pode te ajudar a vencer isso que você está passando. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos. E o primeiro deles é: como temos visto os gigantes. Diz a palavra que Golias tinha quase 3 metros de altura. O texto diz lá 6 côvados. Né? Eu também não sabia, fui pesquisar. Para quem não sabe, o côvado ele era medido do cotovelo à ponta do dedo indicador. Essa era a medida de um côvado, que girava em torno dos 45 centímetros. Né? Então, Golias tinha 6 côvados. Todos ali, irmãos, do rei aos soldados, todos aqueles homens olhavam para Golias e enxergavam um gigante. 40 dias, diz a palavra, a situação se repetia, a cena se repetia. Todas as manhãs e todas as tardes, Golias vinha e desafiava o exército. Todas as manhãs e todas as tardes. E a palavra diz, a gente for ler o texto lá, a palavra diz que toda vez que Golias fazia isso, desafiava o exército israelita, diz a palavra que eles ficavam apavorados e com muito medo. Até que um belo dia, Jessé, como eu disse, pede para que Davi vá até o acampamento, levar comida para os seus irmãos e ver como eles estavam, né? Trazer notícia dos seus irmãos. E nesse dia, quando Davi chega ao acampamento, estava ali, né, creio eu, conversando ali com os seus irmãos, enfim, com os outros soldados, ele vê e ele ouve Golias desafiando o exército de Israel. E logo Davi procura se inteirar do assunto, porque ele ouviu os soldados falando que quem matasse o gigante iria se casar com a filha do rei e ainda não iria mais pagar impostos. A família não iria mais pagar impostos. Davi não era bobo, né? Ele já viu a possibilidade de sair casado e ainda com dinheiro no bolso, né? Certeza que isso chamou a atenção deles, né, irmãos? Mas o que me chama a atenção, irmãos, lendo esse texto, é que em momento algum
nós vamos encontrar Davi tendo medo da situação. O que nós vamos encontrar ali lendo esse texto é Davi tendo a certeza da vitória. Davi olhava para aquele gigante, irmãos, eu creio que ele olhava para aquele gigante e ele já conseguia ver aquele gigante caído ao chão. Ele não via um gigante. O que ele via ali era um homem que estava causando um certo tumulto ali, mas que ele, Davi, estava prestes a solucionar. Em nenhum momento, irmãos, se vocês lerem toda a história ali, todo o texto, nós vamos ver Davi chamando aquele homem de gigante. Eu, pelo menos, não encontrei na Bíblia. Depois, se tiver, vocês me corrigem aí. Mas eu não encontrei Davi chamando aquele homem de gigante. Ele chama assim, lá no texto, como a gente leu, de filisteu incircunciso. Davi, irmãos, não ficava se fazendo de vítima. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, esse daí não é para mim, eu não vou dar conta de derrotá-lo. Davi não se preocupou, irmãos, com a força, com o tamanho, ou com as armas que aquele gigante tinha. Eu vejo Davi colocando aquele gigante no mesmo nível do leão e do urso, que ele já havia derrotado antes. Lá no verso 32, olha o que o Davi disse para Saul. Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Muitas vezes nós olhamos para a situação que nós estamos enfrentando, irmãos, para os gigantes que nós estamos enfrentando, e nós achamos que não tem mais saída. Achamos que tudo está perdido. Nós olhamos para a situação que nós estamos, nós não conseguimos ver saída, não conseguimos ver solução para aquele filho rebelde. Nós não conseguimos ver solução para aquela pessoa que está em casa viciada em bebidas, em drogas, em pornografia. Nós não conseguimos ver solução para um relacionamento que não está indo bem, para a saúde. Mas eu quero te dizer, irmãos, que tudo isso é uma mentira do inimigo. Ele faz com que a gente olhe para o nosso problema maior do que ele é. Ele faz com que a gente olhe para o nosso problema achando que Deus não é capaz de derrotar esse gigante. Qual é o gigante que tem nos afrontado hoje? A pergunta para você, como você tem olhado para ele? Você realmente, irmãos, acha que ele é tão grande assim, a ponto de Deus não conseguir solucionar essa situação para você? Irmãos, muitas vezes o que precisamos é lembrar, trazer à memória os leões e os ursos que nós já derrotamos. Nós precisamos trazer na nossa memória os testemunhos que nós já tivemos de vitória. E isso vai nos dar força para vencer essa batalha que nós estamos passando. Isso vai nos dar força para derrotar mais um gigante que muitas vezes se levanta na nossa vida. A maneira com que nós enxergamos os gigantes, as armas que nós vamos utilizar para lutar contra ele, faz toda a diferença, irmãos. Como você tem visto esse gigante? O exército de Israel, eles estavam achando que Golias era forte demais. Eles estavam achando que as armas de Golias eram muito poderosas. Sabe por quê? Porque aqueles homens achavam que era com a força deles, que era com o braço deles. E não é, irmãos, é Deus. Aqueles homens, diz a Bíblia, que eles ficaram ali 40 dias paralisados, sem tomar uma atitude, por conta do medo. E infelizmente, irmãos, é isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos paralisar. Ele quer fazer com que a gente pense que Deus não é grande o suficiente para nos ajudar, que Deus não é poderoso o suficiente para nos ajudar. Mas eu quero te dizer que isso é uma mentira do inimigo para a sua vida. Nós precisamos rejeitar isso na nossa vida.
Nós precisamos mudar a maneira com que a gente enxerga as coisas, irmãos. Está difícil? Está complicado? Parece impossível? É nessas horas, irmãos, que nós precisamos dele. Da força dele, do poder dele. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. Nós nem aqui estaríamos, se não é a misericórdia. Acho que falei isso ontem para o Marcelo, uma situação. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos, eu não sei o que seria de nós. Traga à memória, irmãos, aquilo que já aconteceu na sua vida, aquela vitória que você já teve êxito, aquele leão, aquele urso que você já derrotou. Traga isso na sua mente, sabe por quê? Porque isso vai te dar fé, isso vai te dar certeza da vitória. Você precisa lembrar disso, nós precisamos dessa fé. O Luciano ontem, quem estava lá no Itália, o Luciano ontem pregou sobre fé, e ele falou assim, que nós podemos matar a nossa fé. Nós podemos matar a nossa fé, irmãos. E ele falou ontem lá no Itália, que uma das causas que a gente pode matar a nossa fé é o pecado. Quando nós estamos em pecado, a gente pode matar a nossa fé. E eu coloco mais duas coisas aí. O medo e a dúvida. O medo e a dúvida vai matar a nossa fé. O medo de enfrentar o gigante. A dúvida se nós vamos vencê-lo ou não, vai matar a nossa fé. Não permita, irmãos, que isso aconteça na sua vida. O gigante está de pé. Olhe para ele, irmãos, e enxergue ele caído. Isso é fé. Só pegue a pedra. Tome você uma atitude. Deixa que o gigante Deus derruba. Como você tem olhado para o gigante? Como os soldados de Saul? Grandes e invencíveis? Ou como Davi, derrotado e caído? Como você tem olhado os gigantes? O segundo ponto da mensagem é: os gigantes e seus benefícios. Benefícios? Gigante tem algum benefícios? Pode ter na nossa vida. Na vida de Davi, Golias teve um papel fundamental. Após Davi derrotá-lo, Davi entrou para a história. Tanto é que quando a gente lembra de Davi, que história vem à memória? Derrotou o gigante. Eu tenho certeza que se nós formos ali na escolinha, perguntar para as crianças que estão ali na escolinha, quem foi Davi? O que eles vão dizer, Rafa? Que foi o homem que matou o gigante. Foi preciso, irmãos, surgiu um gigante na vida de Davi, para que a sua história fosse contada. E hoje, depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui, aprendendo com essa história. Nós estamos falando de um rapaz que deixou todo um exército no chinelo e sozinho foi lá e derrotou um gigante. Por favor, irmãos, eu não quero aqui que a gente saia daqui orando para surgir gigante na nossa vida, não é para a gente entrar na história. Se você não está na história, está tudo certo, continue assim, é melhor continuar assim, deixa quieto, né? Mas nós precisamos entender, irmãos, que os gigantes que nós vamos derrubando aí durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, esses gigantes, eles servem de degraus para que a gente possa ir subindo, para que a gente possa ir crescendo, para que a gente possa ir amadurecendo. Irmãos, fala a verdade. Ninguém passa por uma luta, por uma batalha, por uma guerra e volta do mesmo jeito. Ou você volta triste, derrotado, abatido, cabisbaixo, ou você volta com sangue no olho, irmãos. E nós que temos Jesus, qual é a maneira que a gente volta? Com sangue no olho. Porque quem tem Jesus, a vitória já é certa. Quantos de nós aqui, irmãos, eu tenho certeza, a gente conhece um pouquinho de cada um, quantos de nós aqui já usou a sua luta, a sua batalha, o seu gigante, para testemunhar para alguém e ajudar aquela pessoa e fortalecer aquela pessoa? Quantas pessoas nós já tivemos a oportunidade de falar de Jesus
por conta de algo que nós vivemos, por conta de um testemunho, de um gigante que nós derrubamos. Ontem mesmo, irmãos, até foi uma situação que aconteceu ontem lá no Jardim Itália, depois que acabou o culto. Fazia muito tempo que eu nem me lembrava, assim, não é que não me lembrava, e olha só como é legal, ó. Você trazer à memória aquilo que Deus já fez, né? Isso te dá fé, você lembrar dos gigantes e dos ursos que você já derrotou, como isso te dá força, né? Ontem, depois lá do encerramento do culto do Itália, eu conversei com um irmão que estava lá, e ele está passando uma dificuldade com a filhinha dele, uma enfermidade com a filhinha dele, e na hora o Senhor me trouxe o testemunho da Sara. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, né? Que quando a Sara estava, quando eu estava com 28 semanas de gestação, aí eu fui fazer um exame, uma ultrassom normal. Fui fazer uma ultrassom normal e eu descobri que eu estava matando a Sara, por assim dizer. Por quê? Porque o meu fator RH é negativo e o fator RH da Sara era positivo. Então, o meu organismo entendia que a Sara era um corpo estranho dentro de mim. E então, ele combatia aquele corpo estranho dentro de mim, e isso estava fazendo com que a Sara ficasse anêmica. A Sara estava ficando com anemia. Eu lembro que na época foi um desespero, foi a única ultrassom que eu fui fazer sozinha. O Marcelo tinha uma reunião, alguma coisa assim, e eu fui sozinha. E bem nessa ultrassom eu recebi essa notícia. Irmãos, eu me lembro assim, ó, que era ali na esquina do Laboratório Álvaro, eu saí e eu fiquei perdida, eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia onde eu estava, né? O doutor me despediu da sala, me falou, né? E eu não sabia nem o que eu fazia. Eu sei que eu parei na frente do laboratório, eu liguei para o Marcelo e falei, a situação é assim, assim, assim. E nisso eu já entrei em contato com o grupo, não me lembro que na época eu entrei em contato com o grupo da igreja, e já coloquei lá para a gente estar orando, enfim, para nós resumir a história, né? Desde aquele que eu descobri, todos os meses, várias vezes no mês, eu tinha que fazer um exame de ultrassom, e não é um exame de ultrassom normal, quando se é esse problema, porque como que você descobre se a criança está anêmica? Através de uma veia na cabeça dela, que o sangue, a pulsação do sangue diz se ela está anêmica ou não. Então, vocês imaginam como é que era essa ultrassom. Ficava ali, se a criança se mexia. Enfim, irmãos, esse foi o testemunho, para a honra e glória do Senhor. Por que se a Sara tivesse anêmica, nós íamos ter que fazer uma cesárea e tirar ela, independente do momento que fosse. Se o médico identificasse anemia alta, teria que tirar. E para a honra e glória do Senhor, a Sara nasceu de parto normal. Eu me recordo que quando ela nasceu, a doutora falou assim, que todo pediatra dá uma nota para o bebê quando nasce. E a nota da Sara foi 10. E ela disse assim, que pele que essa criança tem. Como essa criança é linda. Sabe? Então, assim, a Sara nasceu perfeita. Perfeita. Para a honra e glória do Senhor. Então, o que acontece, irmãos? Esse testemunho eu pude usar para o irmãozinho ontem lá na igreja. E eu tenho certeza que isso deve ter dado uma esperança para ele. Então, esse gigante que eu derrubei, que foi da doença da Sara, da situação da Sara, ele foi usado de uma forma boa, para que eu pudesse testemunhar para alguém. Outra situação, irmãos, que eu sempre falo, se eu e o Marcelo não tivéssemos passado tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber no nosso casamento, como que eu ia ajudar mulheres hoje? Eu acredito assim que o Senhor permitiu tudo aquele sofrimento, toda aquela situação que nós passamos no início do casamento, para que a gente pudesse ajudar as pessoas. Nós temos toda terça-feira um grupo de mulheres que se encontra lá no salão da Cris. A Cris é uma moça que congrega aqui conosco, está vindo de vez em quando aqui conosco. E a gente se encontra toda terça-feira lá no salão da Cris. E ali, irmãos, o Senhor tem me dado oportunidade para contar do meu gigante que eu derrubei e edificar a vida das outras pessoas. Eu me recordo que quando a Cris, ela me mandou uma mensagem, ela falou bem assim, ô Léo, aqui no meu salão, você sabe como é que é, né? Salão, né, irmãs? Aqui no meu salão, está aparecendo muita mulher com problema no casamento. Daí ela falou assim, e eu não sei o que falar para elas.
E você sabe. Então vamos combinar assim. Eu reúno as mulheres e você vem falar. E eu disse para ela, vai lá, Cris. Chama essa mulherada que nós vamos falar sobre casamento. Nós vamos falar sobre relacionamento. E tem sido bênção, irmãos. Eu tenho conhecido mulheres assim que eu jamais teria como conhecer. Porque é uma rede de contatos da Cris. São clientes do salão dela. E eu estou tendo a oportunidade ali de levar o nome do Senhor ali para aquelas mulheres. Mas são gigantes que nós vamos derrubando. São gigantes que eu derrubei. Aquela luta, irmãos, aquele gigante me capacitou para ir lá falar com aquelas mulheres. Então, irmãos, eu quero te desafiar nessa noite. Olhe para essa situação que você está enfrentando aí, irmão. Se agarre em Deus e vença mais essa batalha. Porque depois que você vencer, irmãos, você pode ter certeza que vai aparecer pessoas na sua vida querendo saber como você venceu. É incrível, irmãos. Parece que é uma coisa que atrai, assim, ó. Chega pessoas perto de você com o mesmo problema que você tinha. Mas eu acho que não é atrai, é Deus que manda, né? Então, irmãos, use dessa situação que você está vivendo para tornar o nome de Jesus conhecido. Olhe para esse gigante. Você vai derrubar ele. E depois que ele tiver caído, o nome do Senhor vai ser glorificado. Os gigantes também vêm para fazer o bem para as nossas vidas. Não vão ficar pedindo gigantes, por favor. 1 Samuel 17, 26 diz assim, ó. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Outra coisa boa, irmãos, é que sempre que a gente vence um gigante, a gente recebe uma recompensa. A gente tem algo depois. Você já parou para pensar que sempre que você derrota um gigante, algo bom acontece depois? Davi perguntou para os soldados, o que eu vou receber depois que eu matar esse gigante? Muitas vezes, irmãos, a gente faz a pergunta errada para Deus. Quem aqui não perguntou já para Deus, ô Senhor, por que eu estou passando por essa luta? A pergunta é para quê, irmãos? A pergunta é, Senhor, o que nós vamos ganhar depois que nós matar esse gigante? Alguma coisa boa vai acontecer na tua vida, irmãos. Talvez pessoas na sua família, depois da queda do gigante, vão se converter ao Senhor Jesus. Talvez, irmãos, esse gigante surgiu porque o Senhor precisa nos falar algo. O Senhor precisa nos mostrar algo. Talvez nós estamos nos distanciando dele e ele precisa usar dessa situação. Não é que ele está mandando, pelo amor de Deus, irmãos. O Senhor não manda tragédia na nossa vida. Ele usa do que está acontecendo para que a gente se volte para ele, para que a gente se aproxime dele. Mas a palavra diz, irmãos, que se nós amamos a Deus e que se nós estamos de acordo com o seu propósito, todas as coisas, não é uma, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então está tudo certo, irmãos. Esse gigante que apareceu na sua vida, irmãos, ele vai cair. Ele apareceu para te tornar visível. Ele apareceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele apareceu para que o teu testemunho seja contado. É uma questão de tempo, irmãos. Você vai vencer. Você vai vencer, irmãos. Deus te ama tanto, irmão, te ama tanto, que talvez Ele esteja usando dessa situação para te aproximar mais dEle. Ontem a pastora Leni, numa oportunidade lá no Jardim Itália também, ela comentou sobre o pai que repreende, que corrige o filho. O pai que corrige o filho, para que o filho não seja condenado com o mundo. Deus nos ama tanto, irmãos, que talvez essa situação que você está vivendo aí, é para que você tome uma posição diante do Senhor. É para que você tome uma atitude, irmãos. Mas não tenha dúvida, irmãos, que todo gigante que se levanta na nossa vida, quando o Senhor está conosco, ele cai. Eu não sei se todos conhecem aqui, quem frequenta mais o Jardim Itália conhece a irmã Maria Castro. A irmã Maria Castro. Irmãos, ela é um sarro. Toda vez que ela sobe lá no púlpito para falar, ela é do testemunho, né? E toda vez que ela sobe lá no púlpito para falar, irmãos, ela já chega bem assim, ó.
O inimigo se levantou na minha vida, mas ele se levantou para cair. Ela chega bem assim, é um sarro, ela é uma querida. E eu vou contar para vocês. A gente consegue ver assim, ó, a certeza quando ela fala. Ela chega e fala assim, ó, hoje o inimigo se levantou na minha vida, mas ele se levantou para cair. Ela tem uma certeza, ela tem uma convicção que o inimigo vai cair. E é isso que talvez nós precisamos. Dessa certeza, dessa convicção. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós aqui, né, o pessoal do Itália que está aqui. Ou mulher que tem testemunho para contar, né, gente? É só você falar assim que a oportunidade está aberta. Vai a irmã Maria lá. Ela tem testemunho para contar, irmãos. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, às vezes, parar de murmurar, parar de reclamar, olhar para a situação que nós estamos enfrentando e extrair e ver o que o Senhor quer nos mostrar dessa situação. Como eu disse, o gigante talvez venha para algo bom na sua vida. Não é que nós vamos orar para ele vir, mas se ele vier, olhe para essa situação e peça para Deus, Senhor, o que eu posso aprender com essa situação? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Senhor, aonde eu estou errando com essa situação? Nada na nossa vida é por acaso, irmãos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não tenho dúvida que se você está aqui nessa noite, é porque você ama a Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O terceiro e último ponto, você não está sozinho nessa luta. 1 Samuel 17:45 diz assim, disse Davi, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. Irmãos, Davi tinha certeza que ele não estava lutando sozinho, que Deus estava lutando com ele. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para algumas pessoas, em algum momento da luta, da dificuldade, você já se sentiu sozinho. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram medo, muitos aqui já tiveram dúvidas diante da situação que você estava vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o recado de Deus é que quando o gigante se levantar, você precisa olhar para ele e dizer, eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, é Deus quem luta por mim, é Deus quem luta por você. É Ele quem vence as nossas guerras. Nós não precisamos lutar sozinho. Irmãos, nós precisamos saber que Deus é o nosso advogado. Precisa do advogado? Ele é Deus. Precisa de um médico? Ele é Deus. Precisa de um provedor? É Deus. Eu não sei qual o gigante que tem tentado se levantar na sua vida, irmãos. O que eu sei e o que eu tenho certeza é que Deus é poderoso para vencer essa situação. Aqueles homens estavam ali, irmãos, 40 dias sendo afrontados pelos gigantes. 40 dias, a mesma situação, irmãos. E em momento algum a gente vê na Bíblia dizendo que eles buscaram a Deus para resolver essa situação. Bastou Davi chegar, um homem temente a Deus, um homem que sabia do que Deus era capaz, da força e do poder do Senhor. Talvez, irmãos, o que está nos faltando é essa confiança que Davi tinha. Talvez o que está nos faltando é essa certeza, é essa convicção, é a fé de que Deus vai lutar contigo essa guerra. Nós não precisamos enfrentar sozinho, irmãos. O que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho. Irmãos, você acha que essa luta não é para ele? O pior ele já fez, irmãos. Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você. Essa luta aí é fichinha para Deus. Eu não estou desmerecendo o problema e a luta de ninguém, irmãos. Não é isso. Por favor, eu sei que cada um tem seu problema, cada um tem sua dificuldade, né? E, enfim. Mas o que eu estou querendo te dizer é que não importa qual seja o tamanho ou problema. Eu estou querendo dizer que Deus é poderoso para te ajudar nessa situação.
Talvez o que ele precisa é só um posicionamento nosso. Um passo de fé, irmãos. Talvez o Senhor está vendo a gente se matando aí, tentando resolver o problema. Quando que bem na verdade, você sabe o que Ele quer? Que você só entregue para Ele e descanse. É isso que a palavra diz. Entregue para Ele e descanse. No verso 46, para nós encerrarmos, ele diz assim, ó. Hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi ainda não tinha lutado, mas ele já tinha a certeza da vitória, porque ele diz, hoje mesmo o Senhor o entregará. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Como que nós chamamos isso, irmãos? Fé. Isso aí, Jane, fé. O gigante estava de pé, mas Davi já havia ele caído. Você não está vendo a cura? Você precisa crer. Você não está vendo a restauração? Você precisa crer. Você não está vendo a provisão? Você precisa crer. Isso é ter fé, irmãos. Se não acontecesse umas lutinhas na nossa vida, irmão, como que nós vamos exercitar a nossa fé? E no versículo, ele diz assim, ó, eu não anotei o versículo assim, ó. Ele diz, no mesmo versículo, ele diz assim, ó, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, eu não sei qual é a situação que você está passando. Como eu disse, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. O que eu quero te dizer só nessa noite é para você usar dessa situação, irmãos, para exaltar e glorificar o nome de Deus. O gigante está de pé, ele vai cair. E quando ele cair, irmãos, use dessa situação para exaltar e glorificar o nome de Deus, para tornar o nome do Senhor conhecido. Derrube esse gigante que se levantou na sua vida e converta essa queda em almas. Converta essa queda em almas. Vamos cumprir, irmãos, o ID de Jesus. Eu e você, nós precisamos entrar para a história, sim, como homens e mulheres de fé, como homens e mulheres que venceram gigantes, como homens e mulheres tementes a Deus, e como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Irmãos, o recado do Senhor para nós nessa noite é: não importa o tamanho, a força do gigante que se levantou, o Senhor é poderoso para derrotá-lo e para fazer ele cair ao chão. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos estar orando agora. Eu não sei, aquilo que o Senhor falou em seu coração. Eu não sei qual que é o gigante que você tem, querido, aí você tem que derrubar, irmãos. É você e Deus, é o seu coração e Deus. Eu peço que você abra seus lábios, abra sua boca, fala para o Senhor. Como que você tem visto os seus gigantes, irmãos? Se talvez você tem dado mais crédito a Ele e achado que Deus não é poderoso. Enfim, irmãos, fale com o Senhor nessa noite. O Deus que derrotou o urso, o leão e o gigante é o mesmo que está aqui nessa noite. E Ele quer ouvir, e Ele quer falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tenho, Senhor Deus, de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe para a igreja nessa noite, Pai. Eu creio que essa palavra era para esse tempo, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Pai, que essa palavra possa ter falado ao coração deles, Pai. Que eles possam se fortalecer, Senhor Deus, diante dessa palavra, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que tem afrontado, Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido medo, Senhor Deus, para a vida dos meus irmãos, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que todos eles, Senhor Deus, possam saber, Deus, que não há gigante maior que o nosso Deus.
Que eles possam saber, Deus, que o Senhor é poderoso, Pai, para vencer qualquer batalha, Senhor. Qualquer luta que se levanta, Deus. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é poderoso, Deus. E que depois, Pai, de todas essas batalhas, Senhor, de todas essas situações, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, tornar o Teu nome visível, Senhor. Que nós possamos tornar o Teu nome conhecido, Pai. Que nós possamos ser testemunhos, Deus, aonde o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, crendo, Deus, que o Senhor é poderoso, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Senhor, se tem alguém aqui se sentindo sozinho, Pai, se tem alguém aqui muitas vezes se sentindo abandonado, Senhor, lutando sozinho, Pai, que essa pessoa, Senhor Deus, possa ter a certeza, Pai, que o Senhor não abandonou, que o Senhor está lutando junto essa guerra, Pai, e que a vitória está perto, Senhor Deus, que o gigante está prestes a cair, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, com essa certeza, Pai, que o Senhor é vencedor, que nós somos vencedores, Pai, que contigo, Senhor, todas as guerras serão vencidas, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.